Olá. Hoje a gente mergulha na história de uma figura, assim, bem impactante, mas talvez não tão falada fora de alguns círculos. Máximo o Confessor. Uma figura central, sem dúvida. Vamos usar aqui uns trechos de uma biografia para tentar entender quem foi ele, por que esse título Confessor e qual a briga dele com o tal do monotelismo. O que essa história de convicção e sacrifício diz pra gente hoje, né? Olha, para entender Máximo, a gente precisa voltar para o século VII, Império Bizantino. Era uma época, sabe, que debate teológico era coisa séria, mexia com política, com a sociedade toda. Não era só teoria, então. De jeito nenhum, definir a natureza de Cristo tinha consequências enormes para o Império. E o Máximo? Ele começou onde? Nasceu ali por 580, talvez nobre, talvez em Constantinopla. As fontes indicam que sim, provavelmente de família influente. E ele chegou a ser primeiro secretário do imperador Heráclio, bem no centro do poder. Exato, uma posição de elite. Mas aí vem a virada. Ele larga tudo, tudo mesmo, e vira monge em Crisópolis. É uma mudança drástica, né? Uhum. Sair do palácio para o mosteiro. O que se sabe disso? É, não tem um único motivo claro nas fontes, mas essa busca por uma vida mais contemplativa, de estudo, era forte na época. E depois, com a invasão persa, ele teve que fugir. Ah, teve isso também. Sim, acabou indo parar em Cartago, na África. E foi lá que ele, digamos, mergulhou fundo nos estudos teológicos, com São Sofrônio, leu muito Gregório de Nazianzo, Pseudo-Dionísio. Ah, o pseudo-Dionísio que trouxe o neoplatonismo para o cristianismo, né? Exatamente. Ele se tornou uma voz importante ali em Cartago. E foi lá que ele entrou na grande polêmica da época, o monotelismo. Explica pra gente, de forma simples, o que era isso. Naturezas, divina e humana, né? Certo. Surgiu essa ideia, o monotelismo, meio que para tentar unir todo mundo. Foi uma proposta do patriarca Sérgio I. A ideia era, ok, duas naturezas, mas Cristo teria tido uma vontade só, a divina, no comando. Entendi, uma única vontade. E qual era o problema que o Máximo via nisso? Por que ele discordava tanto? Para Máximo, isso era perigoso para a ideia de salvação. Ele defendia o contrário, o diotelismo. Cristo tinha duas vontades, a divina e a humana, funcionando juntas em harmonia. Duas vontades. Isso. E o ponto-chave para ele era: se Cristo não tivesse assumido totalmente a natureza humana, incluindo uma vontade humana que escolheu obedecer a Deus como a nossa própria vontade, que falha, poderia ser curada, redimida. Ah, faz sentido. A humanidade precisava ser representada por completo, inclusive na vontade. Ele até debateu isso publicamente com Pirro, um ex-patriarca que defendia o monotelismo e chegou a convencê-lo por um tempo. Mas essa defesa firme da ortodoxia, como ele via, teve um preço alto, né? Ele foi para Roma, participou do concílio de Latrão em 649. Sim, um concílio importante que condenou o monotelismo, e muitos acham que foi o próprio Máximo quem escreveu os textos da condenação. Só que o imperador? O imperador Constante II, ele apoiava o monotelismo, via como uma forma de manter a unidade do império, sabe? Questão política mesmo. E a condenação em Latrão foi vista como um desafio. Exato, uma afronta direta, e a reação foi brutal. Terrível. Prenderam Máximo e o Papa Martinho I em 653. Máximo foi exilado na Trácia, mas ele não cedeu. Não recuou um passo. E o pior veio em 662, no julgamento final. Acusado de traição, heresia, ele e os discípulos foram açoitados. Uma violência extrema. E depois tiveram a língua cortada para não pregar mais e a mão direita amputada para não escrever. É difícil até de falar. É chocante. Mostra a força da convicção dele. Foi exilado de novo para Cólquida, hoje Geórgia, e morreu logo depois, por causa de tudo isso. Por isso, confessor. Ele sofreu pela fé, mas não foi tecnicamente um mártir executado, né? Morreu pelas consequências. Exatamente essa distinção. E além dessa resistência toda, o pensamento dele em si é muito rico, né? Muito. Ele conseguiu juntar filosofia grega, principalmente o neoplatonismo via Pseudo-Dionísio, com a teologia cristã. O conceito-chave é a teoses. Teoses. Deificação. Isso, a ideia de que o ser humano pode se unir a Deus, participar da natureza divina. E isso só é possível porque Cristo foi plenamente humano, duas naturezas, duas vontades. Ele abriu o caminho.
Obras como a Mistagogia mostram isso. Sim, mostram essa profundidade espiritual, a forma como ele lia as escrituras. Para ele, a verdade da fé estava acima de qualquer ordem do imperador. É incrível. E o mais irônico é que, no fim das contas, apesar de toda a perseguição, a visão dele venceu. Pois é, a história deu essa volta. O terceiro concílio de Constantinopla, lá por 680, 681, condenou o monotelismo. E afirmou as duas vontades em Cristo. Exatamente como Máximo defendia. Foi uma vindicação total, póstuma. E ele virou santo logo depois. Na Igreja Ortodoxa, ele é gigante, né? Seus textos estão na Filocalia. Uma coleção fundamental de textos espirituais. No Ocidente, ele ficou meio esquecido por um tempo, mas hoje está sendo redescoberto. É justo. Máximo é um exemplo impressionante de rigor intelectual, profundidade espiritual e uma coragem, assim, inabalável na defesa da sua fé. Bom, fechamos aqui nossa análise sobre Máximo o Confessor, uma história que realmente faz a gente pensar sobre o que é ter convicção. E fica perguntando no ar, né? O que faz uma ideia, nesse caso, uma distinção teológica sobre a vontade de Cristo, que para alguns pode parecer até pequena, ser tão poderosa, tão vital, a ponto de alguém aguentar tortura, mutilação, exílio e não abrir mão dela. Algo para a gente refletir.